Manifestar é um direito garantido pela democracia, mas quais são os limites que não devem ser ultrapassados para garantir aos manifestantes o direito de reunião? Tema do programa Fórum de hoje. Para discutir esse assunto, eu recebo no estúdio a integrante do Movimento Passe Livre no Distrito Federal, Elisa Matos, e o conselheiro da OAB e professor do curso de Direito da Faculdade Católica de Brasília, Aldemário Araújo. Antes de começarmos a nossa conversa, acompanhe uma reportagem sobre o tema. Várias manifestações aconteceram recentemente em todo o Brasil. Elas se iniciaram com estudantes protestando contra o aumento das tarifas de ônibus, mas o movimento cresceu e aproveitou a mídia massiva devido à Copa das Confederações para contestar o alto custo das arenas diante da carência nas áreas de saúde e educação, entre outras reivindicações. O artigo 5, inciso 4, afirma que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Já o inciso 16 garante o direito de reunião, desde que pacíficas e sendo exigido aviso prévio à autoridade competente. No entanto, quando a multidão exagera, os manifestantes podem ser punidos. O Código Penal define o crime de dano qualificado quando, por exemplo, há uso de substância inflamável ou explosiva. Já o artigo 165 existe para punir quem depreda coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. E quando agirem em associação, podem até responder por formação de quadrilha. De acordo com este sociólogo, o motivo desses movimentos que ocorrem por todo o mundo está na crise econômica mundial. A crise, ela tomou uma dimensão pouco vista nas últimas décadas. Ou seja, o problema que as pessoas estão enfrentando no cotidiano é tão grande, é tão grave, que elas começaram a vir à tona de uma maneira muito forte. Influenciada pela mãe, Leiliane participa de movimentos sociais desde os 10 anos de idade. Para ela é importante as pessoas irem às ruas em busca dos seus direitos. Você exercer a sua cidadania, que diz respeito à fiscalização e ao controle social, que não cabe só ao parlamento, mas ao cidadão, porque o que é feito na cidade pelo Estado é feito com dinheiro do contribuinte. Então cabe a gente participar, né, do que vai ser feito na cidade e fiscalizar. Bem, normalmente nós começamos pelas senhoras, mas me permita, Elisa, ir direto a uma pergunta com o professor Aldemário, porque eu acho que é importante a gente, logo no começo, definir quais são as regras e se as regras estabelecidas pela Constituição, pelo Código Penal, são bem claras, tranquilas, quanto a esse direito democrático das pessoas se reunirem e se manifestarem. Bem, eu diria que são e não são. São na medida em que o direito de manifestação e o direito de reunião estão claramente previstos na Constituição. Aliás, não só na Constituição, mas na Convenção de Direitos Americanos, na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Há um balizamento constitucional, no sentido de que essa reunião tem que ser feita em locais abertos ao público, pacificamente, sem armas, mas embora isso esteja claro, consagrado e seja absolutamente indiscutível, há inclusive algumas expressas decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, essa clareza do texto, nós podemos contrapor uma dificuldade prática. Ou seja, quando as manifestações e as reuniões acontecem, podem ser fenômenos extremamente complexos, né? Então, essa complexidade, a riqueza do que pode vir a acontecer, vai eventualmente implicar em algumas limitações de ordem jurídica. Elisa, existe uma orientação dentro do movimento Passe Livre até onde se deve ir? Existe uma orientação jurídica do que deve ser evitado durante as manifestações? Olha, como movimento, assim, o que a gente se preocupa é em garantir a segurança dos das pessoas que integram o movimento, né? Uhum. Então, a gente se organiza nesse sentido, assim, de pensar sempre quais são as formas que, principalmente em relação à brutalidade policial, né? Como que a gente pode garantir que os nossos manifestantes tenham algum tipo de apoio, né? Assim, mas isso quase sempre não depende só da intenção do movimento, né? Assim. Uhum. Aí, professor, quando dentro dessas manifestações alguma coisa sai do controle, é uma manifestação organizada, digamos, pelo Passe Livre ou qualquer movimento,
alguma coisa sai do controle, o movimento pode ser responsabilizado? Os integrantes do movimento podem ser responsabilizados ou não? Ou tem que ser exatamente a pessoa que cometeu a ação? Bom, a gente precisaria de antemão definir o que significa sair do controle, né? Porque o movimento ele pode ser feito num local especificamente estático, digamos assim. Ele pode ser feito em movimento, pode ser uma passeata. A manifestação pode se utilizar de carros de som, veículos que emitam som, pode se utilizar de faixas, bandeiras, pode-se gritar palavras de ordem, é até aceito universalmente que o uso de palavras pode chegar aos limites máximos possíveis. Então precisaria se entender o que seria essa extrapolação. O que fica muito claro, que é mais ou menos pacífico, é que as extrapolações inaceitáveis são agredir a integridade física de pessoas. Então, a integridade física de qualquer pessoa deve ser preservada. Então, esse é um limite universalmente aceito. Outro limite que também é aceito amplamente, universalmente aceito, é a integridade do patrimônio, tanto público quanto privado. Então, na medida que se identifique agressões a pessoas e agressões ao patrimônio público e ao patrimônio privado, seria possível a responsabilização, mas uma responsabilização de quem praticar essas agressões, especificamente. Não é possível estabelecer aí um tipo de responsabilidade objetiva de um movimento, de uma entidade, de um conjunto de pessoas. É preciso identificar exatamente quem praticou esse tipo de agressão, para que esse que eventualmente praticou esse tipo de agressão possa ser responsabilizado. Tem um perfil, os integrantes do movimento de vocês? Quem participa? Do movimento Passe Livre ou de quem? Do assim? Passe Livre. Não, assim, um perfil não. Assim, a questão do transporte é uma demanda popular que ela existe independente da classe social, ela existe, inclusive para quem tem carro, por exemplo, o transporte é uma questão essencial, assim, quem tem carro passa horas no trânsito ou de repente tem carro porque não pode, porque o transporte público é ruim, assim, então a questão do transporte, ela abrange toda a sociedade, assim, é uma questão essencial dentro da sociedade que a gente vive, né? Só que o que acontece é que as políticas públicas têm sido feitas historicamente, principalmente em Brasília, assim, para priorizar uma sociedade do automóvel, né? Priorizar uma sociedade em que o transporte privado é a prioridade, né? E o que o MPL está trazendo é que a demanda seja o transporte público gratuito de qualidade. E essa demanda não depende de um perfil, se você é estudante, se você é trabalhador, se você é desempregado, enfim, depende de toda a aderência social que ele tem, assim. Eu vejo que a organização acontece muito por redes sociais. Há uma crítica de que está faltando um melhor trabalho de inteligência para separar pessoas que estão se aproveitando do movimento para cometer crimes, para separar os vândalos, para descobrir quais são os pontos que serão necessários, um cuidado maior, um maior contingente de policiais. É possível, para se garantir a segurança, se acessar redes sociais, é possível a inteligência ter essa liberdade de invadir espaços que não sejam públicos? No caso do Facebook, é aberto a todos. Mas, por exemplo, e-mails... Não. A própria palavra invasão já deixa claro que seria uma atividade indevida. A possibilidade, no Estado Democrático de Direito, de acesso a esses espaços privados, que são protegidos, inclusive, constitucionalmente, seria através de ordem judicial. Então, seria preciso demonstrar uma eventual necessidade de acesso àquelas informações e seria preciso pedir ao judiciário, ao juiz competente, que autorizasse algum tipo de acesso a essas informações. Tirante isso, o que seria possível fazer são os usos das atividades de inteligência corriqueiras, normais, nos espaços em que elas podem atuar. É bom lembrar que nas redes sociais é possível deixar o perfil absolutamente aberto. Então, eu tenho um perfil na rede social que é aberto, é público. Então, é possível verificar. Então, exatamente o exercício do direito de manifestação. E, em determinadas redes sociais, esse que se manifesta pode definir
qual é a amplitude da manifestação, se aberta a todos ou se restrita a um determinado grupo. Na medida em que ela for aberta, na medida em que ela for disponibilizada para todos, por definição desse que se manifesta, é possível acompanhar, monitorar, colher informações a partir disso. Mas, resumidamente, quando se coloca na perspectiva de invadir, de devassar um espaço privado que é protegido constitucionalmente, isso precisaria necessariamente de uma autorização judicial em que se demonstrasse a necessidade de um procedimento dessa natureza. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos em instantes com mais uma parte do programa Fórum. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre o direito de reunião. No estúdio, a integrante do Movimento Passe Livre no Distrito Federal, Elisa Matos, e o conselheiro da OAB e professor do curso de Direito da Faculdade Católica de Brasília, Aldemar Araújo. Elisa, as reuniões que estão acontecendo pelo país inteiro dependem muito da rede social, como a gente estava conversando no final do bloco anterior. Vocês também, do Movimento Passe Livre, utilizam muito o Facebook para poder entrar em contato com as pessoas que irão para a rua? Olha, o Movimento Passe Livre existe muito antes de existir o Facebook. Assim. Verdade. A gente, por exemplo, em 2006, fez uma jornada de lutas contra o aumento das tarifas aqui em Brasília. Levamos mais de 1.000 pessoas para a rua nessa época para lutar contra o aumento das tarifas, né? A gente sempre fez mobilização a partir dos núcleos. Tinha pessoas, integrantes do Movimento Passe Livre em todo o DF, assim, tem outro contexto de mobilização que não depende das redes sociais. Obviamente, as redes sociais, hoje em dia, pelo caráter que ela tem, ajuda a mobilizar, a chamar para os atos e tal, mas eu acho que, sobretudo, a principal função das redes sociais, depois das ações da polícia que aconteceram em São Paulo, por exemplo, foi de descaracterizar a capacidade que a mídia corporativa tem de manipular as informações e de mentir para as pessoas. Então, as redes sociais tiveram esse poder, que era de mostrar que, assim, não era bem aquilo que estava passando ali na televisão, né, o que estava acontecendo. Então, essa foi a principal função, eu acho, para o Movimento Passe Livre, da importância das redes sociais, assim, de poder mostrar a nossa versão. Não que a gente sempre trabalhou pela mídia independente também, né? A gente sempre teve nossos mecanismos de mostrar outra versão da verdade, assim, né? E assim, não dependia tanto assim das redes sociais. Só que hoje em dia realmente isso conseguiu ter uma abrangência muito maior, assim, né? Do que a gente tinha há 7 anos atrás, assim. Mas eu acho que essa é a principal importância, mais do que a mobilização que as redes sociais causam, a capacidade que as redes sociais estão tendo de mostrar que a verdade da mídia não é uma verdade, né? É uma mentira mesmo, é uma manipulação. Professor, quais seriam os setores do governo responsável pelo controle das manifestações? Muito bem, os setores do governo responsável por controlar as manifestações são basicamente a polícia, né? A polícia de manutenção da ordem pública, a polícia militar. Também é preciso levar em conta a necessidade de acionar a polícia de trânsito, né? E é sempre bom ter a seguinte perspectiva, né? Como o direito de reunião e o direito de manifestação associados, até porque a reunião é feita para a manifestação, né? É preciso ter em conta que são direitos constitucionalmente garantidos. Então, a perspectiva que tem que se colocar é que o Estado, inclusive pelas forças policiais, tanto a polícia de manutenção da ordem pública quanto a polícia de trânsito, num primeiro momento precisam garantir esses direitos. Então, o principal e primeiro papel da polícia é garantir o direito de reunião e de manifestação. A polícia só poderá intervir na realização desse direito naquelas hipóteses em que eu coloquei. Né? Na medida em que se identifique que no exercício do direito de reunião e de manifestação há uma agressão à integridade de alguém ou do patrimônio público, do patrimônio privado, aí sim a polícia estaria legitimada a agir. E é bom também deixar muito claro que a ação policial, nesse tipo de situação, ela tem que ser entendida como uma ação reativa. As forças policiais não atuam de forma ativa. Elas reagem a uma eventual agressão a esses bens jurídicos. Então, e reagem na medida do que for estritamente necessário para fazer cessar essa agressão. Infelizmente, nós estamos assistindo isso
é fato público e notório, um comportamento de vários setores das forças policiais que violam justamente essas premissas, né? Em que a polícia atua, age contra o direito de reunião, de manifestação, toma a iniciativa de agir contra os manifestantes, e a polícia precisa ter uma posição de que ela tem que aguardar e esperar. Na medida em que ela identifique o abuso, que ela identifique o excesso, aí sim ela precisa agir com a força estritamente necessária em relação àqueles que eventualmente cometem um excesso. E uma antecipação? Os manifestantes estão indo em direção ao estádio, estão indo em direção ao Palácio do Governo. Nessa situação, ela pode se antecipar, porque quando chegar lá, o problema já estará causado? Eu dou uma resposta clara, curta e definitiva. Não. E digo isso, inclusive, com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal. É interessante que, no final da década de 90, foi editado um decreto que estabelecia que não se poderia fazer manifestações em determinados setores de Brasília, incluindo a Praça dos Três Poderes, a esplanada dos ministérios. E esse assunto chegou ao Supremo Tribunal Federal e, na ocasião, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, ele chegou a tratar exatamente disso, dizendo o seguinte: não é possível esse tipo de juízo preventivo, não é possível imaginar, supor que vai ocorrer o abuso e, em função disso, tomar a iniciativa. Em matéria de direitos constitucionais, direitos fundamentais, o raciocínio tem que ser o inverso. É preciso garanti-los na sua máxima extensão. Na medida em que se identifique concretamente uma agressão, aí sim se justifica a ação do Estado. Não é possível presumir que vai ocorrer um abuso, que vai ocorrer uma agressão, e aí, a partir dessa presunção, as forças policiais agirem. É preciso esperar e identificar a eventual agressão a algum direito protegido. Elisa, vocês sentiram falta dessa proteção para garantir a integridade física, já que você estava falando que é uma das preocupações do movimento, garantir a integridade física das pessoas que estão ali? Sentiram falta de ambulâncias, de bombeiros? Isso faltou nas ruas do Brasil? Desde que o MPL existe, a gente já teve vários episódios, assim, eu já levei uma espadada nas costas, assim, a gente já inalou muito gás lacrimogêneo, né? Antigamente eles não usavam tanto gás lacrimogêneo, né? Era mais cacetete, assim, enfim. Por exemplo, em 2005, a capa do Correio Brasiliense foi um integrante do movimento Passe Livre sendo puxado pelo cabelo com uma arma na cabeça, assim. Então, a questão que fica mais pra gente é se a polícia realmente é um órgão, uma instituição garantidora da ordem, assim. Por que ela causa a vulnerabilidade, inclusive, das nossas vidas, né, em alguns contextos, assim. A gente tem que pensar como sociedade qual direito de manifestação a gente tem enquanto a polícia ela está nas ruas com essa disposição nítida. Por que não é o Detran, por exemplo, que faz essa segurança, né, das manifestações? Por que não é os bombeiros? Por que não tem outro tipo de preparação, outra instituição social que esteja se preparada para isso, que não seja uma instituição de guerra, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade em que a polícia militar ela serve para controlar as pessoas que são indesejadas, assim. E não só, e eu vou fazer vou falar uma coisa bem importante, assim, a repressão que a gente vive dentro dos movimentos sociais em contextos públicos não se compara com a repressão que a população da periferia do Brasil vive. Eu acho assim que enquanto eles estão atirando com bomba de borracha na gente, nas periferias estão atirando com bala de verdade, estão matando as pessoas, assim, principalmente a juventude negra. Então, eu acho que a discussão da polícia militar no Brasil ela tem que ser feita, assim. Ela tem que, porque é uma instituição que ela vem com uma intencionalidade clara, que é de controle da população miserável no país, né? Então, me parece que o tendão de Aquiles, aonde a coisa sai do controle, é quando aparecem as pessoas que querem vandalizar, Não é possível, dentro do movimento, se isolar essas pessoas, não permitir que isso aconteça, para que aí sim você não tenha, não dê uma desculpa para que a violência venha a acontecer? Olha, a leitura que eu faço assim, sobre esse tema do vandalismo é que o que a mídia corporativa está fazendo é criando uma dicotomia entre o civismo e o vandalismo, como se os vândalos fossem os inimigos do momento cívico e tal. E essa dicotomia, para mim, é extremamente moralista. Assim, ela não está baseada, não está preocupada em entender a dimensão da questão. Assim. O que a mídia está fazendo é criminalizando
assim, o movimento social através disso, e essa criminalização, ela não pode ser positiva. Ela não pode gerar um contexto positivo para o momento que a gente está vivendo. Assim, o que vai gerar é um aumento da violência, que já está gerando um aumento da violência das pessoas que tomam determinadas atitudes radicalizadas assim, dentro dos movimentos sociais. Né? Essas pessoas que tacam uma pedra numa instituição, que quebram o vidro, qual é a pena, em que artigo elas são enquadrados? Como é que funciona isso? Há uma crítica também que você vai à delegacia, passa 10 minutos, vai embora, que as penas são muito brandas e que acaba não surtindo nenhum efeito. Bom, no caso de agressão tanto ao patrimônio público quanto privado, nós teríamos um crime de dano previsto no Código Penal. E, eventualmente, se a agressão é contra a pessoa, o crime de lesão corporal também previsto no Código Penal. Com as penas lá previstas, que efetivamente permitiriam, no caso de prisão em flagrante, uma liberdade com pagamento de fiança ou sem fiança, dependendo do delito que se fosse imputado. Mas me parece que realmente a discussão tem que ser colocada num patamar mais elevado do que o da criminalização. Concordo em gênero, número e grau. E também é preciso distinguir aquela atitude como essa que foi relatada, de alguém que num momento emocional, de raiva, de explosão, eventualmente até arremessa um objeto contra um prédio, daquelas ações que são ações organizadas, intencionais, de larga escala. Né? Então, eu acho que também é preciso fazer claramente essa separação. Eu estou procurando dar um enfoque mais jurídico nessas minhas observações, mas me permito dizer o seguinte: no fundo, nós temos algumas questões de fundo que levam ao exercício do direito de reunião, de manifestação, e que é preciso entender quais são essas razões de fundo. Né? Essas razões de fundo, se a gente pudesse simplificar, embora temos uma certa complexidade aí de análise, nós vivemos numa sociedade profundamente desigual. Eu acho que essa é a questão de fundo mais importante. Nós somos a 6ª ou 7ª economia do mundo, mas somos o 3º país em termos de desigualdade de renda. Dessa constatação existem várias outras, como justamente o não usufruto digno dos direitos à saúde, educação, transporte. E isso por quantos anos, por quantas décadas, por quantos séculos? Isso vai efetivamente criando um ambiente social que produzirá todo tipo de contraposição. Né? Então, eu acho que efetivamente não se pode criminalizar determinadas condutas que sejam claramente identificadas como muito mais atos políticos, emocionais. Mas me parece também que é preciso deixar muito claro que não é possível tolerar uma ação organizada, intencional, claramente criminosa, que me parece que não vai ser construtiva, né? No sentido de se produzir efetivamente, intencionalmente, organizadamente, uma destruição do patrimônio público e privado. Isso não vai levar a lugar nenhum. Me parece que as conquistas que se pode ter passam por uma pressão num ambiente democrático, né? Num ambiente em que o mínimo de regras civilizadas possam ser estabelecidas. Por mais que a gente compreenda e entenda certas angústias sociais, pessoais, parece que a barbárie pura e simples não vai conseguir elevar os patamares de dignidade, de exercício de direitos na sociedade. Posso dar minha opinião? Claro, por favor. Não, eu só acho que enquanto o debate ficar nessa dicotomia entre civilidade e barbárie, civilidade e vandalismo, a gente não vai conseguir chegar numa discussão positiva, assim. Eu só vou reforçar isso, porque eu acho que esse é um debate extremamente moralista, assim, né? Não pega o fundo da questão, não entende o que a população está dizendo. Você não entende o que isso realmente está sendo dito, né, nesses atos, assim. Quando uma pessoa atenta sobre a propriedade privada, no caso, por exemplo, de um banco, assim, o que isso significa, assim, realmente, sabe? Porque, assim, tem gente que atentou sobre um banco lá em São Paulo, tirou dinheiro e queimou. O que isso significa, assim? Isso realmente qual a intencionalidade disso, sabe? Acho que tem que ser, o debate é mais profundo. Muito bem. Espero que caminhemos a passos largos para um Brasil melhor, bem rápido, e agradecendo muito a presença de vocês aqui e também o trabalho que vocês fazem quando não estão aqui junto da mídia.
Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. O programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos no estúdio com a integrante do movimento Passe Livre do Distrito Federal, Lisa Matos, e o conselheiro da OAB e professor do curso de Direito da Faculdade Católica de Brasília, Aldemário Araújo. Você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. Envie também sua sugestão para o programa, e-mail fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!